abram a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 42. Isaías 42. Isaías 42. Hoje, neste dia, nós estamos aqui cultuando a Deus em ação de graças, no dia do Senhor, por celebrar o dia da Reforma Protestante, que ocorrerá no dia 31, depois de amanhã, que foi quando Martinho Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses em 1517, a véspera do dia de Todos os Santos da Igreja Católica. E esse ato de Martinho Lutero não foi um ato de rebeldia, ele não queria atacar a igreja, nem muito menos dividi-la. Porém, a intenção dele era apenas alertar o Papa, a quem ele imaginava que estava sendo enganado, de que doutrinas heréticas, ensinamentos corruptos estavam surgindo no meio da igreja. E aí o Papa, quando ficou sabendo das 95 teses, ficou furioso, e daí começou todo o fervilhar para que se montasse a Reforma Protestante. Até então, as pessoas não tinham condições de ter uma Bíblia, as Escrituras Sagradas, nem na sua própria língua, nem tampouco em casa. Era proibido, completamente proibido. Se alguém fosse pego apenas com um verso da Bíblia, poderia acarretar em penas muito cruéis, inclusive até a morte. Os dogmas da Igreja Católica passaram a partir daí a serem questionados. E tudo isso começou a surgir porque Lutero, quando entrou para a Igreja Católica, na intenção de se tornar um padre, ele queria se aproximar de Deus. Ele presenciou o seu amigo morrendo através de um raio, e ele ficou muito apavorado e fez uma promessa a Santa Ana de que se ele escapasse com vida daquele temporal, daquela tempestade, ele se tornaria monge católico. E aí ele entrou, abandonou sua faculdade de direito, seu pai ficou furioso com ele, mas ele resolveu cumprir a sua promessa. E aí na igreja ele não conseguia ter paz. Ele se sentia culpado, existia um peso imenso sobre ele de culpa, e ele se confessava, e muitas vezes relata-se na história que ele se confessava com o padre, saía, com poucos minutos ele voltava dizendo que precisava se confessar de novo, porque ele pecou novamente, pecou por pensamentos, pecou de alguma maneira, e o padre, já não suportando aquilo, orientou ele a ler as Sagradas Escrituras. Aí ele se depara com o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde diz que o justo viverá pela fé. Aquilo mexeu com ele, mas mesmo assim ele ainda continuava pagando indulgências, pagando o perdão dos seus pecados, continuava fazendo penitências, e um dia, quando ele estava subindo as escadas da igreja, ele ouviu no seu coração, Deus fez com que ele lembrasse de forma vívida do texto que ele tinha lido: o meu justo viverá pela fé. E ele ficou envergonhado naquela ocasião, se levantou e a partir daí começou a pregar contra as indulgências. Nós estamos aqui para celebrar o culto a Deus, agradecendo, porque desse movimento os amados têm a liberdade de ter um livro tão sagrado em mãos, e ainda por cima a liberdade de cultuar a Deus de forma livre, como as Sagradas Escrituras pedem. Mas a Reforma Protestante trouxe muitos legados importantes.
ver hoje é os 5 solas, os 5 somentes das Sagradas Escrituras, relacionado a Deus. Como surgiu os 5 solas? Foi surgindo à medida que a reforma protestante ganhava corpo. Da Alemanha levantou-se um movimento que se espalhou pela Europa, que gritava sola fide, somente a fé, sola Escritura, somente as Escrituras, solos Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola Deo glória, somente a Deus glória. Esses 3 pilares da reforma protestante ainda ecoam até hoje. E se uma igreja quer ser fiel ao Senhor, ela não pode fugir, nem rejeitar nenhum desses pilares. Os pilares da fé foram resgatados no século XVI. E aí, hoje, nós podemos cultuar a Deus com segurança de que heresias não adentram nas nossas igrejas. Você observa que os reformadores, eles passaram de forma doutrinária, sem sistematizar do jeito que nós temos hoje os 5 pilares, como por exemplo Ulrich Zwingli, que foi um dos reformadores, reformador na Suíça. Ele falava desses pilares agora de forma de doutrina, como por exemplo o que ele dizia: por isso, Cristo é o único caminho da salvação para todos os homens que foram, são e serão salvos. Solos Cristos, aqui ele está expressando. Ele também, em outras partes dos seus escritos, faz bem notório a sola gratia, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura e somente a Deus glória. Mas o nosso texto se encontra em Isaías, capítulo 42, do 1 ao 9. Nesse texto você pode ver esses 5 pilares, desde os tempos dos profetas. O que você precisa é desses 5 pilares. É ilusão você achar que a graça existe hoje, nos dias da vinda de Cristo, mas não existia no tempo dos profetas. A fé é para os dias de hoje. Lá eles eram salvos pela lei. Não, a lei só condena, a lei não salva ninguém. O que salva é a graça, o que salva é a fé. E os nossos irmãos do passado, os nossos pais, os profetas, eles foram salvos da mesma forma que vocês são salvos hoje. A diferença é que eles olhavam para frente, olhavam para o futuro e diziam: nós cremos, temos fé no Messias que há de vir. Você olha para o passado e diz: eu creio no Messias que veio. Mas todos foram salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Veja o que diz Isaías 42, do 1 ao 9. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito dos gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o
povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de esculturas. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Aqui, logo de pronto, você começa a perceber que estão os 5 solas, os 5 pilares da fé, sendo aqui pronunciados pelo próprio Deus, pela boca do seu profeta Isaías. Observe o que diz a parte B do versículo 4: as terras do mar aguardarão a sua doutrina, aguardarão a sua palavra. E o versículo 9 diz que as primeiras predições já se cumpriram, ou seja, a palavra de Deus já se cumpriu, as primeiras, e ele agora anunciaria novas que apontavam para Cristo e que apontavam para o fim dos tempos. Antes que sucedam, eu vos farei ouvir. E hoje você está ouvindo-as. Isso é o sola escritura. A terra, conhecendo a doutrina de Cristo, conhecendo a palavra de Cristo, conhecendo as profecias que o Senhor Deus, aqui em sua palavra, tem registrado. Sola escritura. Sabendo primeiramente isto, diz Pedro na sua segunda epístola, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui está claramente as Escrituras se mostrando fiéis àquilo que Deus trouxe para nós. Aqui você observa que é uma atuação não de homens, mas do Espírito Santo em homens que ele santificou e separou para este propósito. Então ninguém tem o direito de fazer o que quer com as Sagradas Escrituras. É a Escrituras quem rege o caminho da igreja, não é a igreja que rege o caminho das Escrituras. Até porque o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a educação na justiça. Percebem quão gloriosa e majestosa é a palavra de Deus? Mas tem pessoas que parece que não se satisfazem com ela e querem concorrer com a palavra de Deus, dizendo coisas que eles alegam terem visto ou ouvido diretamente de Deus, quando nas Escrituras essas coisas não estão. E eles se gabam disso. Que diferença dos reformadores? Martinho Lutero, por exemplo, ele dizia que havia feito uma aliança com Deus. Ele disse: eu fiz uma aliança com Deus, para que ele não me mande visões, nem sonhos, nem revelações fora das Sagradas Escrituras, porque para mim ela basta. Para mim ela é suficiente, é só ela que eu quero, que ele me dê apenas sua palavra. Que diferença de muitos hoje que não se satisfazem e vão atrás de horóscopos, e vão atrás de profetas que trazem novas revelações, quando as Escrituras estão ali na sua casa, fechada e empoeirando-se. O Senhor Deus, falando a Jeremias, diz o seguinte no capítulo 23: até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu coração? Ai, me arrepiei.
eu senti Deus falando comigo. Cuidado, porque Deus só fala pelas Sagradas Escrituras. Esse é um dos pilares da Reforma Protestante. Somente as Sagradas Escrituras. E quem trouxer a mensagem de Deus, que não consta aqui, ou que distorce o que está aqui, o que fazer? Amaldiçoe essa mensagem. É isso que Paulo diz aos Gálatas. Mas, ainda que nós mesmos, apóstolos, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho que vá além do que já temos anunciado, seja anátema, maldito. É isso que a sola Escritura diz. Deus, Ele não divide a sua palavra fiel, a qual é banhada de sangue, desde sangue dos mártires até o sangue do seu próprio Filho. Aqui está o que Deus requer de você. Somente as Escrituras é suficiente para você. Você precisa ter prazer na palavra de Deus. Para ter prazer na palavra de Deus, você precisa meditar nela todo o tempo, de dia e de noite. Aí você vai entender o valor dela. Mas se você a despreza, Deus despreza você. Como diz o salmista, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Assim é aquele que entende esse pilar, somente as Escrituras. Agora você vê aqui também o somente Cristo. Como assim? Você vê Cristo em Isaías? Você vê o Messias sendo anunciado em Isaías? Sim. O versículo 1 e 2 e 3 deixa muito claro isso. Somente Cristo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. É de Cristo Jesus, é do Filho que o Pai está falando. Pus sobre ele meu Espírito, e ele prolongará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a cocida que fumega. Em verdade, prolongará o direito. Aqui, Deus está deixando claro que Ele confia somente no seu Filho, no seu ungido, em quem Ele se deleita e se compraz. Ele se deleitava nos seus profetas, sim, mas nada comparado ao Filho. Ele confiava nos seus profetas? Não. Se ele confiasse nos seus profetas, ele tinha incumbido os profetas de salvarem vocês. Mas os profetas não têm essa competência. Eles também não suportariam o peso do castigo que pesaria sobre eles para livrar você da ira vindoura. Tinha que ser o Cristo, tinha que ser o ungido, tinha que ser o Filho de Deus. Se você vê em Atos, muitos judeus rejeitaram justamente o Cristo, que é o único que poderia salvá-los. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Somente Cristo. Somente Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, ele diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso daqui é justamente esse pilar de somente Cristo, é justamente para combater a heresia que estava enraizada na Igreja Católica, que dizia que existiam diversos mediadores, aqueles que você precisaria passar por eles primeiro, para depois chegar a Cristo, para depois chegar ao Pai.
E os santos eram esses mediadores. Os santos eram o caminho que levava a Cristo, e Cristo o caminho que levava ao Pai. Mas não é isso que a Escritura diz. Não é isso que o próprio Jesus diz. Pelo contrário, ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E aqui ele mostra que não existe outra forma de ir ao Pai. Não tem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É assim, apenas Cristo. Somente a redenção nele pode ser a solução para a sua condenação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então é só assim. Porque Cristo precisou morrer? Porque Deus é justo. E por ele ser justo, ele precisa punir o pecado. E a punição de Deus contra o pecado tem peso eterno. Tem peso de dor eterna. Muitos testemunhos de Jeová alegam dizendo o seguinte: esse negócio de inferno não existe, porque Deus não seria injusto a ponto de uma pessoa pecar por 70 anos e pagar a eternidade no inferno. Deus é santo. A santidade dele é eterna. E alguém que peca, ainda que seja um segundo só, não precisa ser nem 70 anos, um segundo só, esse já é passivo da condenação eterna, porque ele afrontou o que é eterno, a santidade de Deus. Mas aí Jesus Cristo recebeu todo o peso, que a eternidade estaria de tormento sobre você na cruz, quando o Pai o abandonou naquele momento. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Hoje você pode viver de forma santa e agradar a Deus, porque Cristo, somente Cristo te representa diante deles. Mas além de vermos aqui a sola Escritura, somente a Escritura, além de vermos somente Cristo, também precisamos entender que é somente a fé que te salva. Porque quando eles diziam: olha, é somente Cristo, eles estavam dizendo: não são os santos, salvam, é só Cristo. Agora, quando eles dizem somente a fé, eles estão dizendo: não são tuas obras, não é tua capacidade, não é tua força, não é tua santidade que te salva, é a fé que você recebeu de Cristo gratuitamente. E aí você vê isso no versículo 7 de Isaías 42, quando diz: para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. De que olhos abertos de cegos Deus está se referindo? É uma cegueira física? É também. Ele fez isso, mas para mostrar o que ele faria espiritualmente com as pessoas. Tudo que Cristo fez fisicamente, provando o seu poder e a aprovação do Pai, era também uma mensagem que dizia: espiritualmente vocês vão voltar a enxergar, porque todos eram cegos, todos estavam mortos, todos jaziam em trevas. E aqui ele vai abrir os olhos. E como é que ele abre os olhos? É iluminando o teu coração, para você entender quem é Ele, qual é o teu chamado, qual é a glória dele, qual é a tua esperança. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então veja o que ele fez. Ele abriu e iluminou os olhos do teu coração, ou seja, ele te deu olhos de fé.
Você consegue agora enxergar pela fé o poder de Deus. Você pode crer que você foi salvo. Você pode contemplar a glória dele. Então, o justo é justificado pela fé somente. Negar isso é negar a salvação. Dizer que você é salvo pelas obras é negar o dom de Deus, que é a fé em Cristo Jesus. Somente a fé pode te salvar. A fé nas obras, mas a fé nas obras em Cristo, não nas tuas. Observe, o justo viverá pela fé. Foi justamente nesse ponto que Martinho Lutero começou a entender a riqueza da salvação que há em Deus. Porque antes disso ele vivia atormentado. E aí o padre, que era ali o tutor dele, que cuidava da vida de Lutero, que preparava Lutero, vendo a angústia dele, porque ele não parava de fazer penitência, ele só vivia esfregando o piso do mosteiro e esfregava com tanta força que ele ficava ferido. E aí o padre, que cuidava da sua vida espiritual, disse: Lutero, pare com isso, você tem que amar a Deus. Ele disse: amar a Deus? Às vezes eu odeio, porque ele não tinha paz, e ele sentia que a cobrança de Deus para que ele fosse salvo era alto demais. Ele nunca conseguia alcançar, por mais que ele ansiasse e desejasse. Aí ele abre as Escrituras e lê: o meu justo viverá pela fé somente. Isso daí faz com que ele sinta-se completamente liberto, seus olhos abrem. Ele que jazia em treva agora mora em plena luz no Senhor. E depois você vê somente a graça. Aonde você pode identificar? No versículo 5 e 6 de Isaías 42. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha, Deus, ele começa dizendo aqui que tudo que você desfruta é da graça. Se você desfruta de algo que provém dos céus, é graça. Se você desfruta de algo que provém da terra, é graça. Se você respira, é graça. Depois ele diz: olha, você só tem o Espírito por causa da graça, e você só tem meu Filho, o mediador da aliança que te salva por causa da graça. É a graça que trouxe a luz para os gentios, porque a luz é Cristo, mas Cristo não foi comprado por você. Você não atraiu Cristo com alguma coisa boa que você tinha. Nada você possuía que o atraísse. Pelo contrário, a única coisa que você tinha era pecado. E mesmo assim Ele te amou e enviou de graça o Filho dele para você. Por isso, os reformadores bradam: só a graça, somente a graça de Deus, sem a qual não teríamos nada daquilo que temos hoje. Mas naquele período, desde o século XI, eles comerciavam a fé cristã. O papado fazia questão de fazer com que a salvação fosse através de procissões, peregrinações, indulgências. Era cobrado para ser salvo, não era pela graça. E Lutero precisou combater isso.
Lutero questiona o Papa da seguinte maneira: ele diz, ora, se o Santo Papa tem o poder, verdadeiramente o poder de perdoar pecados, por que ele não faz isso por amor? Tem que fazer por dinheiro? Que amor é esse que o Papa tem? Então observe que o Papa era o oposto de Deus, o Pai. Porque o Pai não te cobrou, te deu a salvação de graça. O Papa dizia, não, você tem que pagar pela salvação. Nada a fazer você tinha, apenas a depender. Seu estado era de miséria diante de Deus. A tua depravação não era parcial, ela era total. Você era totalmente inapto a exercer a sua vontade diante de Deus para salvar-se. No entanto, Deus, em sua misericórdia, concede a graça a você. E diante de tudo isso que ouvimos, como dar glória a outro ser? Como dar glória a outra coisa, senão somente a Deus a glória? Você não merece glória nenhuma. O único que é digno de glória é o Senhor. E você vê isso no versículo 8, quando ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Então Deus zela pela sua glória. E não existe outra coisa que Deus pudesse fazer senão buscar a sua glória. Do contrário, ele seria mentiroso e diria que você que não merece glória nenhuma tem alguma glória. Mas isso é mentira, e Deus não é mentiroso. Mentiroso é o homem, mas Deus é Deus de verdade. Nada para o homem, tudo para Deus. A Deus a glória. A Deus a glória é, ao Pai a glória, porque dele, o Pai, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Assim diz Paulo aos Romanos. A glória a Deus é a glória a Cristo. Porque você observa o que diz o escritor aos Hebreus, o qual, falando de Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Então Jesus Cristo, ele tem a glória que o Pai tem, porque ele é a imagem exata do ser de Deus. Por isso que Pedro diz, escrevendo em sua epístola, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E aqui você observa que dar a Deus a glória é dar ao Espírito Santo a glória. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Paulo falando aos Coríntios, na sua segunda epístola. E ainda na sua segunda epístola ele diz, e todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pois bem, irmãos, a criação tem dever de dar glória a Deus. Abacuque, ele diz isso, porque a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você foi criado, escolhido, separado exclusivamente para a glória de Deus. Isaías 43:7 diz,
a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Mas você foi criado para a glória de Deus, criados para fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios na sua primeira epístola. E assim é, amada igreja. Você precisa zelar por esses pilares. Zelando por esses pilares, você zela pela sua vida espiritual, pela sua comunhão com Deus, pelos seus amados, pela sua igreja. Lembre-se, o primeiro pilar que falamos, a sola escritura. Somente as escrituras, somente nela você estará seguro e ninguém te enganará com falsas revelações ou com doutrinas estranhas, porque ela te protegerá. Mas aí você também precisa lembrar que Cristo é o tudo a respeito das Escrituras. Desde Gênesis a Apocalipse, tudo aqui aponta para Cristo. Somente Cristo é o teu mediador. Só Ele pode te salvar e ninguém mais. Mas lembre-se também que é pela fé, não é pelas tuas obras. Somente a fé é necessária para que você esteja satisfazendo o Pai em Cristo. E lembre-se que é pela graça. Você não compra a salvação, você não compra o interesse do Pai. Esse interesse veio de graça, somente pela graça. E por fim, glorifique esse Deus que te criou para isso, porque Ele é digno de receber a glória. Deus abençoe aos irmãos. Irmãos, vamos responder a mensagem com uma oração, clamando ao Senhor e agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e trabalhado em nosso ser. Vou pedir ao nosso irmão Altonir que nos conduza em uma oração ao Senhor. Bendiga Deus, Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai, pelo dia o qual dessa teu povo de descanso. E aqui vindo, ó Pai, para adorar-te e louvar e bendizer a teu santo e eterno nome. Amém. Pai querido, agradecemos a ti, ó Pai, pela oportunidade em ter aqui nesta tarde. Aprendi mais um pouco, Pai, sobre a tua santa escritura, a tua palavra, que é viva e eficaz. Amém. Agradecendo a ti também, Pai, pela bondade que tu tiveste, Pai, para com teus servos do passado. Onde tu trouxeste, Pai, as santas escrituras na mente daqueles homens para mudar o mundo, Pai, do qual o tempo era. Trouxeste para nós, Senhor, e aqui estamos, e bebemos, Pai, dessa água maravilhosa que teus servos deixaram, e assim esse negado, Pai, permaneça em nosso meio, para que nós possamos louvar a Deus e bendizer, por ter a tua santa palavra, dando em nossas mãos como nossas mentes, para não pecar contra ti, Pai. Amém. Agradecendo por esse trabalho maravilhoso, abençoa cada um do teu povo, para que cada um, Pai, creia e assim continue servindo a ti com alegria. Agradecemos essas bênçãos, desde já, em nome do teu eterno Filho Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso eterno Deus e soberano Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus e que a paz que excede todo o entendimento que há em Cristo Jesus esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nós encerramos o culto neste momento. No entanto, eu quero que vocês se mantenham aí em seus lugares, porque esse é um dia diferenciado, né? Estamos aqui celebrando algo que Deus fez há mais de 500 anos atrás, e com a presença de amados irmãos que estão nos visitando, o pastor Cabral e a irmã Sueli, sua esposa. É um prazer imenso. Oswaldo, nem queira que eu fale, já é em casa, já está vindo tanto que, mas o meu prazer e o nosso prazer e o prazer, creio também, de Deus,
é que vocês estejam em comunhão cada vez mais, né, conosco, com outros irmãos em outros lugares. Esse ato de vocês ele é importante, mostra que nossa família não se limita a 4 paredes, nem a título, não é, de denominação. Eu fico feliz, grato com a presença de vocês e dizendo que essa alegria pode ser maior, se vocês vierem de novo, né? Então, meus irmãos,